Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos a falar sobre o filme do Dragon Ball Super Super Hero. Eu finalmente consegui ver o filme, ok? Vi o filme no cinema, subtitulado com vozes em japonês e venho aqui deixar um vídeo, pronto, a dar a minha opinião, ok? Vou tentar ser o mais breve possível, porque já tentei gravar isto 2 vezes e ficou em meia hora, então vou tentar fazer isto pelo menos em 15 minutos ou menos, ok? Assim que aguentem ouvir a minha opinião, eu espero que vocês gostem, deixem o vosso like, inscreve-te se ainda não o fizeste e recomendo muito de teres visto o filme primeiro, ok? Porque senão é spoilers e se possivelmente não vais entender as coisas que eu se calhar falo aqui, porque eu literalmente não vou contar o que acontece no filme. Isso é absurdo, ok? Não vou estar a explicar o que acontece no filme se eu já vi e vocês já viram. Então pronto, é só mesmo isso. Agora, venho aqui para dar a minha opinião. Diferentes aspectos, como por exemplo, vamos começar a animação do filme. Gostei, sinceramente, filme 3D, está muito bem trabalhado, está muito melhor do que eu esperava. Quando anunciaram que aquilo era 3D, eu sinceramente pensava que ia ser muito pior do que era, mas a animação está brutal, sinceramente, ficou muito bem feito. Os shots em 2D então estão mesmo do melhor, maravilhoso, gostei muito de ver. E mesmo o 3D em si, com os efeitos, que dá para ver muitas das vezes que os efeitos estão estilo mais 2D, obviamente, mas estão muito bem trabalhados, então até que se mistura bastante bem, então não tenho mesmo razão de queixa da animação no filme todo, e mesmo a coreografia das lutas está fenomenal, já que em 3D, se as lutas não tivessem uma coreografia boa, iam ficar bem estranhas. Então eu gostei muito mesmo do que é a animação em geral do filme. O filme, para mim, em questão de animação, está perfeito, está muito bom. Não dá para comparar com outros filmes, como por exemplo do Broly, porque obviamente estamos a falar de 3D para 2D, tipo, são duas categorias diferentes, então não vamos poder comparar com outros filmes e pôr num ranking. Eu acho que este filme literalmente começou o seu próprio ranking à parte, ok, em 3D, e sinceramente, para um filme em full 3D, está perfeito, está muito bom. Obviamente que eu gosto mais do filme do Broly, podemos ter preferências entre o 2D e o 3D, eu prefiro 2D e gosto muito do filme do Broly, mas sinceramente, se me dissessem que vem outro filme com o mesmo estilo de Super Hero, eu não me ia importar. Se tivesse assim de bem trabalhado, eu não me ia importar. Só houve um momento ou dois que eu achei que ficou mais estranho, como por exemplo no planeta do Beerus, quando o Son Goku e o Vegeta estão a treinar. Eu acho que os momentos mais estranhos foi, por exemplo, o cabelo de Son Goku às vezes ficava demasiado grande, não sei, tipo, estava meio estranho. E mesmo o Whis, mas principalmente a cara do Whis estava muito estranha às vezes nem parecia o Whis, parecia uma versão mini do Whis, não sei, ficou meio estranho, mas pronto, são se calhar os únicos momentos em que eu possa dizer que ficou ali meio estranho, porque de resto no filme todo, sinceramente, ficou muito bom, está muito bem trabalhado. O estilo está muito bom, gostei de ver muito o Piccolo e o Son Gohan, mesmo os personagens novos, Gama 1 e Gama 2, estão muito bons no filme todo, e a Pan também está muito bem, sinceramente estão todos muito bem desenhados e muito bem feitos, então não tenho mesmo razão de queixa pelo que é os personagens em si, acho que ficaram muito bem trabalhados mesmo, e a animação para mim está brutal. Como eu disse, não dá para comparar com os outros porque é o seu próprio estilo, é diferente, então não vou fazer uma comparação no que é a animação. A história, como eu disse, não vou resumir, vocês já viram, vocês já sabem, eu também já sei o que é que aconteceu, prontos. Vou resumir a opinião sobre a história, ok, do filme. Não é nada assim tipo, uou, do outro mundo, mas também não é mau ou simples como para dizer, é que apareceu um vilão e eles derrotaram. Que é o que acontece muito com os filmes antigos do Dragon Ball, que é uma grande verdade, ok? Normalmente os filmes antigos do Dragon Ball, tu tens um inimigo, apresentam-te, e ele tem um objetivo que, resumidamente, vai destruir o planeta Terra, ou o mundo, de alguma maneira. É tipo, ou plantar uma árvore, ou abrir o portal dos demónios, ou então querem uma vingança com o Son Goku, que é o que acontece com o Cooler. 2 filmes, apesar de no segundo tipo querem destruir o planeta Namek também, mas pronto. Ou tens um monstro gigante que fica descontrolado, tal como o Cell Max. Uau! Tal como o Cell Max. Tens um monstro gigante que vai destruir tudo, como o Erudgarden. Ou tens também um monstro sem personalidade e descontrolado no inferno, o Janemba. O design do Janemba é superior, mas é um monstro sem personalidade. É a grande realidade. Ele tem mais personalidade na sua primeira forma que quando transforma para Janemba demónio. Ele só destrói, é como se fosse
É o Kid Buu consegue ter um pouco mais de personalidade, sinceramente. Há muita gente que compara os dois e posso entender o porquê da comparação, mas o Kid Buu consegue ter mais personalidade do que o Janemba em si. Mas pronto. Esse é o meu take. E, basicamente, os filmes antigos quase todos resumem-se nisso. É tipo um vilão que tem um objetivo claro que é basicamente destruição. Neste filme tu não tens isso. Tu tens a Red Ribbon Army a voltarem a fazer das suas, né? Manipularam o Dr. Head. O Dr. Head a pensar que estava a fazer experimentos e a criar super-heróis para o mundo, e que os maus eram o Son-Gohan e os outros. Criou o Gamma 1 e o Gamma 2 e a pedido de Red Ribbon Army, né? Criou o Cell Max. Apesar de que ele não gosta muito do Cell Max, então estava a tentar deixar aquilo para trás, a ver se esqueciam a ideia. E ficava o Gamma 1 e o Gamma 2 só como os heróis, já que são as criações que ele tanto queria fazer. Mas, obviamente que isso deu para torto. Porquê? Porque, obviamente, Red Ribbon Army é que estava a manipular tudo de maneira errada ali por trás e, no fim, deram-se conta e lá se resolveram as coisas, obviamente, por meio de porradas. Mas é tipo, pelo menos as lutas, não é simplesmente aquela luta de não, é que eu tenho que dar porrada neste gajo porque ele vai destruir o mundo. Não. Havia motivos e a história estava a desenvolver-se à medida que as lutas aconteciam, o qual eu gostei. Tipo, Son Gohan começa a lutar com o Gamma para proteger a sua filha, mas o Gamma não estava a pensar nesse sentido. O Gamma estava ali a seguir ordens, a dizer: não, é que tu és o mau, nós usamos a criança para te chamar a atenção, nós não vamos fazer mal à criança, nós queremos era que tu viesses aqui porque temos que te eliminar. E aí o Gohan tipo, what? E depois já, pelo meio do Piccolo provocar, a fingir que estava a fazer mal à Pan, e o Gamma 2 reagir daquela maneira a dizer: não se ataca às crianças. Interações que iam acontecido ao longo do que é a luta, os personagens foram desenvolvendo e foram-se dando conta do que se estava a passar, que na realidade era a Red Ribbon Army a manipular tudo. E sinceramente eu gostei. Tipo, o filme teve um... teve um motivo melhor do que, olha, um inimigo novo que vai destruir tudo, ok? Então eu gostei dessa parte toda. Gostei do Slice of Life, os momentos de interações entre personagens, seja o Beerus com a Chilai, ela a apaixonar-se por ela e a fazer-se mais amiga até do Lenmo e todos, para agradar a ela, né? Gostei disso, gostei dos momentos de humor de Piccolo com a Videl ao telefone, com os peluches e tudo mais, com o Son Gohan também gostei das interações com o Son Gohan. Gostei dele com a Bulma, foi bem engraçado também o Piccolo com a Bulma por causa dos desejos e tudo mais. Sinceramente, tudo o que foi os momentos de interações, quase todos eu ri, foi muito bom, foi humor muito bom, muitas referências em muitos shots, até mesmo da cidade, se vocês olharem com atenção. Eu vou tentar pôr aqui no vídeo, mas havia shots tipo até os carros da cidade e coisas assim, era tudo referências a artes que havia do mangá, do Dragon Ball Z, ou do Dragon Ball, né? Porque o mangá do Z e do original é só Dragon Ball, mas tipo, o filme tem muitas referências engraçadas e os momentos do humor são bons, sinceramente, e a história é boa. A única parte que depois tem ali que entendo toda a gente questionar um pouco é o Cell Max. O Cell Max acontecer é bom, a história faz sentido, ok? Apesar de que o momento em que o vilão consegue finalmente carregar no botão, acho que é um pouco absurdo. É tipo, eu acho que o Hedo podia perfeitamente ter prevenido o Cell Max ter sido ativado. Mas prontos, eles tiveram que meter um final boss, digamos, para o filme, né? Porque senão o filme já tinha acabado ali. Prontos. A partir do momento em que o conflito se resolveu, já não havia mais nada. Mas soltaram uma arma que estava incompleta e que naquele momento não tinha personalidade nem controle. Era só um monstro que ia destruir tudo. E pronto, isso deu o que é o desenvolvimento da luta final. E sinceramente, se calhar é a parte que não é tão bem desenvolvida, porque aqui voltamos um pouco à lógica dos filmes antigos e que sinto que isto possivelmente foi mais ideia da Toei do que do Akira Toriyama, vamos ser sinceros, e assim tinham a desculpa para meter o Beast Gohan ali no fim. Definitivamente, eu estou a ver isso a acontecer. Eu acho que o filme tinha ficado melhor se tivesse acabado numa luta de Orange Piccolo a arrebentar com os dois Gamas e a fazê-los dar-se conta da porcaria que estavam a fazer. Acho que tinha ficado muito bom, uma epic fight tipo Piccolo 1 contra 2, Piccolo Orange ali enorme e a arrebentar com os Gamas, ou até mesmo com o Son Gohan a ajudar, mas
prontos, se calhar não tinha sido aquele epic final, não é? Porque essa é a realidade, precisamos de um epic final. E o que acontece? O epic final foi feito com o Cell Max. Meteram uma arma destrutiva pelo fim e o epic final, que é o Beast Gohan Makanko Sampo a destruir o gajo. Então, pronto. Entende-se o porquê de terem que criar aquele hype. Então, não é mau, sinceramente. Não acho que seja mau. Porquê? Porque isso é praticamente o que a gente já tem em todo o Dragon Ball. É o que já vem no Dragon Ball por default. É os Epic Finals. Cell Max. Não me importo com ele não ter personalidade e tudo mais. Muita gente queixa-se disso. Sinceramente, se ele tivesse tido personalidade, tivesse sido um Cell Perfect, o pessoal tinha criticado igual, porque iam dizer: é uma cópia do Cell antigo, voltaram a reutilizar o Cell. Não toda a gente ia ficar feliz como sempre. Então, pronto, isso a mim é o de menos. Agora, que o design podia ter sido melhor? Sim, podiam ter melhorado o design. Mas não, usaram a segunda forma do Cell com as asas do Perfect Cell. Tipo, what? Mas pronto, não faz mal, simplesmente que é mid, não é aquele, não é hype, não é bom, não é, pronto, é ok. Mas à parte disso, se a gente retirar o que é o mid do design do Cell Max e obviamente o batalha Epic Final Clash, que vê-se que foi ali um pouquinho forçado para acontecer no fim, o resto do filme é muito bom, sinceramente. Eu gostei do resto do filme todo. Não tenho problema nenhum. E a verdade é que mesmo a luta do Cell Max no fim consegue ser um pouquinho emocionante para o fim. Quando tens aquele um contra um do Piccolo contra o Cell e todos a meterem-se pelo meio a tentar ajudar, porque vem que o Piccolo está a apanhar muita porrada. E o momento Beast Gohan é hype para caramba e é brutal de se ver, sinceramente. O gajo podia ter o cabelo um pouquinho mais curto, era só mesmo isso, mas pronto, aceito, sinceramente. É bom, eu gostei. O cabelo podia estar um pouquinho mais curto. Quando vejo o comprido que é o cabelo é que eu fiquei meio... Mas... gostei, gosto do aspecto da cara, tudo, os olhos e... está fixe, a franja mesmo e tudo. Não está mal. Só o cabelo podia ser um pouquinho mais curto. E Orange Piccolo, brutal, adorei. Orange Piccolo, transformações brutais, adorei as formas do Piccolo. Não tenho mais a dizer sobre isso, simplesmente adorei. Perfeito, temos o Hulk no Piccolo agora. Já não é só o Broly. Temos um Hulk Piccolo também. Então gostei muito. Fez sentido a ideia de usar o Shenron para lhe dar o... digamos, o Unlocked Potential. Então foi muito bom. E... quero ver mais dos dois. Quero ver mais do Orange Piccolo e do Beast Gohan no futuro. Sinceramente. Goten e Trunks finalmente cresceram. Bom. Gostava de os ter visto em Super Saiyan. Fico curioso de como é que seria o cabelo do Goten em Super Saiyan. Fico curioso, porque sinceramente, Goten do GT continua a ter um cabelo em Super Saiyan brutal. Eu adoro o Super Saiyan dele no GT. É uma coisa boa que ele tem. Não gosto da roupa, mas o Super Saiyan está brutal. Mas fico curioso de perceber como é que ficaria o cabelo dele em Super Saiyan. E gostava de ter visto o Trunks também em Super Saiyan, assim. Mas pronto, não se transformaram. E depois a fusão deu errado. Pronto, gostava de ter visto um Gotenks também jovem, entendo isso. Muita gente gostaria de ter visto também. Mas deu um humor, pronto, então também foi bom. Então, não vou olhar só para o lado mau, não vou olhar para o copo meio vazio, vou ver o copo meio cheio, que é, pelo menos apanhámos um pouco de humor com o Gotenks gordo, um pouquinho mais velho. Pronto, é isso. Mas de resto, não tenho assim muito mais a dizer. Eu gostei bastante do filme, a animação foi boa, a história, como eu disse, é muito melhor do que uma história simples e desfrutei bastante. A experiência no cinema também, se calhar, faça com que as coisas sejam um pouquinho melhor, não sei, mas foi o meu primeiro filme no cinema, então não posso dizer muito, mas eu gostei do filme, vou ser sincero. Depois há aqueles detalhes que o pessoal critica, como por exemplo, o Son Goku a criticar o Vegeta a estar a meditar, parece estúpido outra vez. Eu não levei isso dessa forma, vou ser sincero, porque o Vegeta nem estava a meditar, o Vegeta estava a pensar, estava a analisar o estilo de luta do Jiren e a tentar ver como é que ele fazia aquilo para tentar aplicar nas suas técnicas. Ele estava a tentar interiorizar o estilo de luta do Jiren. E o Son Goku, claro, pensem, tal como nós pessoas, às vezes nós fazemos muito de uma coisa, praticamos muito ou estudamos muito,
chegamos a um ponto em que depois já pensamos que não precisamos de voltar a fazer certas coisas porque já o fizemos para aprender essa habilidade ou conhecimento, que depois pensamos que já não precisamos voltar a fazer. Mas a verdade é que às vezes precisas de voltar ao básico para evoluir mais. Son Goku neste caso só não estava a processar o suficiente como para dizer, pera, eu devia pensar um pouco na forma de lutar e tal para poder evoluir. Não, ele pensa que com treinar, com prática, que ele vai evoluir. Por isso que ele ao ver o Vegeta ali parado achou estranho. Porquê? Porque o Vegeta é logo o primeiro que não é de ficar parado. O Vegeta é logo o primeiro que não é de ficar parado. O Vegeta está sempre a treino, sempre, sempre, sempre. Então por isso que ele disse, Vegeta, se continuares aí parado não vais evoluir, o que é que estás a fazer? E o Vegeta explicou-lhe o plano e ele já ficou, ok, até que faz algo de sentido. Prontos, foi simplesmente isto. Não acho que o Son Goku tenha voltado a ficar estúpido, nem nada de perto. Então prontos. Isso é o que eu acho. Agora, claro, não sei como, eu parece que vejo um filme diferente do resto do pessoal. Não sei, mas isso foi o feeling que me deu aquele momento. Depois, Vegeta consegue a sua primeira vitória contra o Son Goku. Muito bom. E sim, está 1-0 para o Vegeta. Não venham com tretas. Também gosto de Son Goku, mas o Vegeta está 1-0. É só isso que eu tenho a dizer. As outras lutas não contam e é isso. Não contam, porque nunca chegaram ao seu fim verdadeiro entre Son Goku e Vegeta. O primeiro foi um gang up no fim, já não conta como Son Goku contra Vegeta. E a segunda foi empate, porque os dois pararam a luta e depois o Vegeta deixou o Son Goku inconsciente para não se meter na luta com o Majin Buu. Não tem nada a ver com a luta entre os dois. Então, nenhum tinha uma vitória. O Vegeta levou a primeira. Gosto. É só isso que eu tenho a dizer. Depois, sobre o Gohan treinar, outra coisa que muita gente anda a debater e a falar é tipo, no filme, o Piccolo pensa que o Son Gohan não anda a treinar, mas é confirmado no fim que o Son Gohan anda a treinar em segredo. Ele anda a treinar, por isso que ele conseguiu fazer o Makanko Sample. Então, debunked! O que o pessoal diz de que o Son Gohan não andava a treinar outra vez e resetearam o Gohan outra vez depois do torneio, blá blá blá. Tipo, não, ele está a treinar. Confirmadíssimo. E isto tudo só me leva a pensar que definitivamente este filme, onde iria encaixar, era para ser depois da saga do Granola. Era o melhor, este filme acontecer depois da saga do Granola. Quando Son Goku e Vegeta voltam para o planeta do Beerus, que é o que aconteceu no último capítulo do mangá, e aí eles dizem, pera, vamos a buscar o Broly. Eles vão buscar o Broly, para o Freezer não ir lá fazer nada, já que agora viram a nova forma do Freezer, né? E, entretanto, na Terra, acontece isto. Já que o Gohan e o Piccolo são os que estão lá, e isto é tudo depois da saga do Moro, porque obviamente a Pan já cresceu, o Goten e o Trunks já cresceram, porque na saga do Moro eles ainda são crianças. Atenção. Por isso isto não pode ser antes da saga do Moro, isto tem que ser depois, e o melhor momento é agora, fim da saga do Granola. Até que quase que faz sentido, porque acabou a saga do Granola e o filme saiu no mundo todo, então tens quase um timing perfeito mesmo. Tipo, para o pessoal que acompanha tudo como eu. Então, faz até bastante sentido. Então, é isso. Não podemos debater, Son Goku não usou Ultra Instinto e o Vegeta não usou Ultra Ego. Estavam a treinar e isso foi o próprio que disse para não usarem poderes, nem transformações, nem Kamehamehas, nem coisas. Então, não se sabe. Possivelmente eles tinham. Há quem diga, o brinco, o Vegeta, não sei o quê. Opa, é só um brinco. Tenho quase certeza que o Vegeta não ia usar aquilo daqui para a frente. Certeza que o Vegeta eventualmente vai voltar a tirar o brinco, porque eles são assim, eles estão sempre a mudar o design e coisas. Acho que o brinco foi só algo simbólico para aquela saga. Então, o brinco é um detalhe menor mesmo, porque o Vegeta também, ele também não tem a armadura. Então, o que é que isso importa? Ele tanto parece ter a armadura como não tem. Ele estava com roupa de treino. Pronto, deixa. Por isso, acho que isso é detalhes tipo, não fazem importância, sinceramente. Cosmética não faz importância, mas pronto. E é isso, não sei, tipo, para mim o filme foi muito boa experiência, no geral, gostei. Prontos, já disse praticamente tudo o que tinha a dizer do filme. Eu gostei do filme, foi boa experiência. Comparado com os antigos, como eu disse, que tinham histórias muito mais simples, este filme pelo menos tinha uma trama muito melhor. O final é que se vê que houve ali uma mistura de intenções, então o filme, prontos, tremeu um pouco. Mas se eu tivesse que pôr num ranking, literalmente, número 2. Número 1 é o Broly, para mim, não supera. Até agora nada supera o Broly. O filme do Broly é perfeito em tudo. Muito boa história, boa ação, bons personagens, bom estilo de animação, o melhor.
E pronto, é o número 1. Número 2, Super Hero, definitivamente eu punha Super Hero com total confiança em número 2. Depois o Battle of Gods e depois o Resurrection F e depois já seria o conjunto dos filmes do Z que sinceramente eu agrupo-os todos um pouquinho porque, o feeling que eu tenho depois de ver os filmes todos é o mesmo. Aquilo parece mesmo tudo é tipo promotional, conteúdo promocional para o Dragon Ball Z. É o que aquilo mais parece. Então pronto. É só isso mesmo que eu tenho a dizer. Apesar de que eu gosto muito, ok? Respeitem os filmes antigos. São bons. Mas pronto. Só não acho que chega ao nível disto. É só isso. Mas essa é a minha opinião. Esse é o meu take. Digam-me o que é que vocês acham nos comentários. O vídeo já passou do tempo limite que eu queria, mas pronto. Acho que pelo menos consegui resumir muito mais e dar uma melhor opinião para este vídeo. Assim que espero que vocês gostem. Mais uma vez digam o que é que acham nos comentários. Se gostaram, se não gostaram, o que é que criticam, o que é que não criticam. Quero saber. E deixem o vosso like, inscreve-te aqui no canal e vejo-te no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá, fica bem e um grande abraço. Tchau.